Há dias em que o chão parece se abrir sob os nossos pés. Dias em que o que parecia firme de repente se dissolve como areia levada pelo vento. Você já se sentiu assim? Já experimentou aquele instante em que tudo que sustentava sua vida se desmorona diante dos seus olhos e você fica sem saber para onde correr, o que segurar ou até mesmo quem você é? Talvez você conheça bem essa sensação. Talvez seja exatamente aí que você está agora. Um lugar onde os sonhos se quebraram como vidro no chão. Onde o silêncio da casa ecoa como um grito dentro da alma. Onde até a oração parece não passar do teto. E o coração se pergunta: Deus, onde o Senhor está quando tudo ao meu redor se desfaz? A dor do desmoronar é diferente de qualquer outra. Não é apenas a perda de algo, é a perda de sentido. É como caminhar por ruas conhecidas e, de repente, perceber que nada mais é familiar. É como abrir os olhos pela manhã e sentir que o sol não aquece mais como antes. É como segurar uma fotografia amarelada de um tempo que não volta e perceber que a vida agora é outra, fria, dura, sem respostas fáceis. Eu sei como é ver as paredes que construímos com tanto esforço ruírem. Ver pessoas partindo sem dizer adeus. Sentir a confiança ser traída por quem você acreditava. Experimentar o peso de responsabilidades que o corpo já não aguenta. O que fazer quando tudo desmorona? Às vezes parece que tudo o que resta é o pó. Pó de esperanças, pó de planos, pó de forças. Você tenta juntar os cacos com as próprias mãos, mas quanto mais aperta, mais eles cortam. E então você percebe que não pode segurar nada, que não tem controle de nada, e o vazio cresce como uma sombra que cobre todo o horizonte. Há um personagem dentro de nós que sempre aparece nesses momentos. Eu gosto de chamá-lo de o peregrino cansado. Ele carrega nas costas uma mochila pesada de culpas, perguntas e lágrimas não choradas. Ele anda por desertos internos, procurando um oásis que parece nunca chegar. Ele olha para o céu e pergunta: será que Deus ainda me vê? Será que Ele ainda me ouve? Será que há sentido para seguir quando tudo se quebrou? Talvez esse peregrino seja você, talvez seja eu, talvez seja todo ser humano em algum ponto da vida. E aqui está a primeira verdade: o desmoronar não é o fim. O desmoronar é, muitas vezes, o início. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que viram suas estruturas caírem, mas foi nesse vazio que Deus construiu algo novo. Jó, sentado em cinzas, perdeu tudo: família, saúde, bens. Mas foi ali, no pó, que ele conheceu Deus de uma maneira que nunca tinha experimentado antes. Davi, fugindo em cavernas, sentiu-se abandonado, mas foi nesses esconderijos que seus salmos nasceram. O próprio Jesus, suspenso na cruz, despojado de tudo, nos mostrou que a vida verdadeira nasce da entrega absoluta. Quando tudo desmorona, talvez seja porque Deus está removendo fundações falsas para erguer algo que não pode ser abalado. Talvez o que você chama de perda seja, na verdade, o terreno sendo preparado para um alicerce eterno. Eu sei, dói profundamente. Mas o quebrar nem sempre é destruição. Às vezes é libertação. Pense em uma semente. Para que ela floresça, precisa primeiro se romper no escuro da terra. O desmoronar é o solo sendo revirado, a casca se partindo para que algo novo brote. E é nesse silêncio, nesse vazio, nesse momento em que nada parece fazer sentido, que o invisível de Deus está trabalhando. O salmista disse: ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração do mar, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio não depende das montanhas permanecerem de pé. Esse rio continua fluindo mesmo quando a terra se abre. Esse rio é a presença de Deus, que não seca, que não se abala, que não se esgota. O que fazer então quando tudo desmorona?
Talvez a resposta não seja correr, nem lutar, nem tentar reconstruir apressadamente. Talvez a resposta seja parar, respirar, deixar que as lágrimas caiam, permitir-se sentir e, no silêncio, sussurrar: Deus, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode. Há uma sabedoria em simplesmente permanecer, em não tentar consertar o que não pode ser consertado naquele momento, em se permitir ser carregado pelos braços invisíveis de um pai que sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende nada. Eu lembro de uma senhora que conheci. Ela havia perdido o marido e dizia: tudo dentro de mim desmoronou. Eu não tinha chão, eu não sabia como viver sem ele. E então ela fez algo simples. Todas as manhãs, ao acordar, dizia em voz baixa: Senhor, hoje eu não sei como andar, mas se o Senhor me segurar, eu dou um passo. Dia após dia, passo após passo, Deus a sustentou. Hoje ela ainda sente a dor, mas descobriu que não caminha sozinha. E talvez seja isso. Quando tudo desmorona, não precisamos enxergar a estrada inteira. Basta o próximo passo, basta o próximo suspiro, basta a próxima oração. A Bíblia nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refúgio não é ausência de tempestade, fortaleza não é ausência de luta, é presença, é abrigo, é certeza de que mesmo no meio da ruína existe um lugar onde você pode descansar. Se você sente que tudo desabou, permita-se repousar nesse refúgio. Feche os olhos agora, aí onde você está, e imagine-se entrando em uma torre segura. As paredes ao redor podem estar ruindo, mas dentro dessa torre há paz. Essa torre é o próprio Deus. Talvez você tenha medo do amanhã, talvez esteja cansado de fingir que é forte, talvez esteja tentando segurar peças que não cabem mais. Eu quero lhe dizer: você pode soltar, você pode chorar, você pode se render. Porque o Deus que sustenta o universo também sustenta você. Quando tudo desmorona, pode ser que Deus esteja lhe chamando para reconstruir. Não com tijolos de orgulho ou autossuficiência, mas com pedras vivas de fé, esperança e amor. Ele não precisa de estruturas grandiosas, mas de um coração quebrantado. É nesse coração que ele habita. Respire fundo, escute. Existe um sussurro em meio ao caos que diz: eu estarei contigo todos os dias, até o fim dos tempos. E assim, pouco a pouco, a vida renasce. Como a primavera que chega depois do inverno, como a luz que rompe a madrugada, como a criança que sorri mesmo depois de chorar. A reconstrução não acontece de uma vez, mas ela acontece. Então, o que fazer quando tudo desmorona ao seu redor? Permita-se ser reconstruído, permita-se descansar em Deus, permita-se acreditar que o pó pode se transformar em jardim, que as cinzas podem gerar beleza, que as ruínas podem se tornar testemunho de um Deus que nunca abandona os seus. Não é fácil, mas não é o fim. O desmoronar pode ser apenas o início do que Deus ainda vai fazer. Se você chegou até aqui comigo, eu quero te convidar a deixar nos comentários uma palavra simples: Amém. E se puder, escreva também o seu nome e a cidade ou estado de onde você está me assistindo. Assim, nós podemos orar juntos e você se torna parte dessa corrente de fé e esperança. Porque mesmo quando tudo desmorona, nunca estamos sozinhos.